Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Esse é o vídeo com muitos spoilers do filme Ao Cair da Noite. Ao Cair da Noite não é um filme de terror, ele é muito mais um suspense com umas pitadas de terror psicológico. Ele bebe muito da fonte de A Bruxa e de Homem das Trevas. Então se você está esperando um filme que vai te dar muito susto, isso não vai acontecer em O Cair da Noite. Ele vai te envolver porque o filme tem muito mais a ver com relacionamento, mundo pós-epidemia, e não entrega muitas coisas sobre isso. O filme começa já mostrando a Sarah, que é interpretada pela Carmen Ejogo, falando com seu pai. O pai dela está infectado com esse tipo de vírus, que não é explicado como chegou, como as pessoas ficam infectadas, o que aconteceu para esse vírus chegar entre os seres humanos. E ela conversando com seu pai, que é o Bud, que é interpretado pelo David Pedetro, dizendo que é para ele, ó pai, já pode se entregar, pode morrer em paz, pode ficar tranquilo, porque chegou o seu momento e chegou a sua hora. Nisso ela tá com uma máscara, né, tipo aquelas máscaras de proteção, e logo depois a gente vê o esposo dela, que é o Paul, interpretado pelo Joe Edeguerdo, e o filho, que é o Travis, que é um jovem de 17 anos, interpretado pelo Kevin Harrison Jr. Os dois levam o Bud no carrinho, né, e ele ainda tá vivo, coloca ele deitado no chão, né, da mata, tipo uma floresta, eles moram numa espécie de casa da cabana, e é floresta. O Paul meio que se despede, o Travis fala que ama o seu avô, e o Paul dá um tiro na cabeça dele, joga ele numa cova rasa e taca fogo. A partir desse momento, o Travis começa a ter alguns pesadelos, inclusive com o seu avô, né, já morto, e isso também acontece logo depois da Sarah ter falado pro Paul não levar o Travis para esse momento, que era um momento muito pesado, ele era muito apegado ao avô dele, mas o Paul falou que ele já tinha que começar a aprender essas coisas, só que isso mexe muito com o Travis, ele começa a ficar perturbado depois da morte do avô. O filme não nos entrega se ele já tinha esses tipos de pesadelos antes da morte do Bud, então assim, a gente não acaba sabendo se o gatilho foi ele ver o avô morrendo e sendo queimado, então o filme não explica muito sobre isso, na verdade o filme não explica nada sobre isso. Logo depois a gente vê o cachorro, né, que eles têm um cachorrinho, que era o cachorro do Bud, e o Travis fica muito ligado a ele. O Travis sempre acorda de madrugada, após ele ter tido esse sonho com o avô, ele acordou e escutou alguns barulhos, né? Na realidade, quem escuta os barulhos é o pai dele, é o Paul, porque eles têm, a casa ela é toda lacrada e tem só uma entrada e uma saída, é uma porta vermelha, e essa porta vermelha fica trancada e o Paul tem a chave dela. Eles escutam barulho, tem alguém, tipo a garagem, né? A porta vermelha dá a garagem dá a saída, e a garagem é toda protegida para o vírus não entrar dentro da casa. Eles escutam barulho, o Paul desce com a arma e dá um tiro, não acerta, mas tem um cara ali dentro. E esse cara é o Will, que é interpretado pelo Christopher Abbott. Ali o Paul pega ele, amarra ele numa árvore e deixa ele um pouquinho, tipo, sofrendo, sem água, para depois ir questionar ele. O Paul questiona o Will em várias coisas, perguntando se ele estava sozinho, da onde ele veio, como ele veio, o que ele estava fazendo ali, e o Will explica para ele que ele tem uma família, ele tem uma esposa e um filho, e que eles estavam sem água. Ele tem cabras, ele tem galinhas, tem até comida enlatada, mas está lhe faltando água, e ele foi atrás de água. Ele disse que só entrou na casa do Paul, porque ali na casa do Paul estava tudo escuro, né, porque ele colocou tapumes, né, colocou madeira em todas as janelas, e achou que não tinha ninguém. O Paul fica meio desconfiado de toda essa história e vai conversar com a Sarah. A Sarah faz a proposta dele chegar até o Will e convidar o Will juntamente com a sua esposa e seu filho para morar com eles, até porque ele agora já sabia onde era a casa deles e eles poderiam voltar a qualquer momento, e assim como o Will descobriu a família, outras pessoas também poderiam descobrir, então era bom ter uma proteção a mais dentro da casa. O Paul troca essa ideia com o Will, né? O Will conta outras coisas para ele também, dizendo que não viu ninguém durante todos os quilômetros, que o irmão dele tinha morrido, e daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando do irmão do Will. O Paul e o Will entram no carro, o Paul dirigindo, o Will na caçamba, tipo aqueles carros tipo aquelas saveiras com
caçamba grandona, e eles vão andando e acontece uma emboscada no caminho. Nessa emboscada, né, ele sai da estrada, o Paul sai da estrada e tinha dois caras. Um Paul mata atirando e o outro, o Will conseguiu pegar, estava agredindo lá e o Paul acaba matando esse segundo cara. O Will até fala para ele não matar e o Paul pergunta: por que você não queria que eu matasse ele? Você conhecia ele? O Will diz: não, eu não conhecia ele, cara, eu não conhecia, não sabia quem ele era, mas ele podia nos dar informação. O Paul fica meio pé atrás com isso, mas meio que releva. Logo depois, nós já vemos o Paul chegando até a casa dele, né, de volta, e já com o Will e a sua esposa, que é a Kim, que é interpretada pela Hailey Keegan, e seu filho, que é o Adrian, que é interpretado pela criança Griffith Robert. Outra coisa, depois, antes disso acontecer tudo isso, o Travis teve também um sonho com o Will. Ele teve um sonho com o avô e depois teve um sonho com o Will com os olhos todos pretos, dando a entender que estava infectado, né, que estava também contaminado com essa doença. Isso aconteceu antes de rolar várias paradas, você vai entender por que eu estou falando desse sonho. Ele chega lá com a família deles, meio que recebe, o Paul dá todas as diretrizes, fala sobre a porta vermelha, mostra que a chave está com ele, que eles têm 2 refeições e eles passam a conviver ali harmonicamente. O Travis começa a ficar meio... como eu posso? Teve uma queda pela Kim, pela menina, né? Porque é uma jovem muito bonita e ela é nova, ela não é muito velha. Então, assim, ele começa a ter uma queda por ela, essas coisas todas. Ele fica meio balançado. Ele tem um sonho com ela, ele acaba sonhando com ela também. Ela sobe sobre ele e joga tipo sangue negro sobre o rosto dele, né? Ele acaba tendo esse sonho com vários. Ele tem vários sonhos acontecendo. E ali tem um momento dela trocando uma ideia com ele na cozinha, e a gente pensa que até poderia rolar alguma coisa, rolar um beijinho, mas não rola nada sobre isso. Logo em seguida, algumas coisas já continuam acontecendo, bom relacionamento, e de repente o cachorro, eles estão na floresta, o cachorro fica muito agitado, muito agitado mesmo, e vai embora. O Travis vai correndo atrás dele, o Will vai correndo atrás, o Paul, ele mancava, então teve dificuldade para chegar, e o cachorro some, e isso deixou o Travis muito, mas muito mesmo chateado, porque era o avô que ele tinha, era o cachorro que era do avô dele, ele tinha um ótimo relacionamento com o avô. Nisso outras coisas continuam acontecendo, ele continua tendo seus pesadelos e de repente ele vê o garotinho, né, que é o Adrian, deitado no chão no quarto do avô dele. Aí ele pega o garotinho, leva até a cama dos pais dele, né, dos garotinhos, da Kim e do Will, ele dá uma olhadinha pra Kim, um olhar de maldade, dá pra ver ali, e de repente ele vê que a porta vermelha tá aberta. E ele vai, chama todo mundo, e quem tá do outro lado da porta vermelha é o cachorro, todo ensanguentado, meio com a barriga aberta, sofrendo e infectado. O Paul manda ele sair dali e acaba sacrificando o cachorro, taca fogo e ele leva isso junto com o Will. Nisso eles começam a trocar uma ideia sobre a mesa para saber quem pode ter aberto a porta. Aí é quando o Travis conta a história que achou o Adrian dormindo e ele levou até a cama dele, a Kim dá uma questionada, né? E eles até perguntam se o garotinho, ele era sonâmbulo, mas se o garotinho não alcançava o ferrolho, que era muito alto. Então o garotinho não poderia abrir essa porta. O Paul dá uma ideia deles ficarem em quarentena, cada um de um lado, o Will e sua família, ele e sua família, uns 2-3 dias para saber se alguém ficou infectado. Nesse ponto, eu já vou abrir um parênteses aqui para antes de tá chegando no final do filme. Eu entendi nisso que quem abriu tudo foi o Travis. Eu acho que o Travis ele é sonâmbulo. Ele não só tinha os pesadelos, também como ele era sonâmbulo, e é muito provável que tem um sonho dele, ele meio que sonha que está no meio da floresta e escuta vários latidos. E eu acho que isso não foi só um sonho, foi real. Ele acabou encontrando o cachorro dele, porque o cachorro sempre voltava para dentro de casa, e ele que abriu a porta, tocou no garotinho e acabou infectando a criança. Assim, o filme ele não entrega isso, o filme ele coloca muito C pra gente. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que realmente isso está acontecendo? Mas na minha cabeça é que o sonâmbulo era o Travis. Eu só não sei se ele já sofria com esses pesadelos antes da morte do avô ou se a morte do avô foi o gatilho
para isso tudo. O filme também não entrega. O filme é aquele filme que faz você pensar muito mais do que você entender o que realmente está acontecendo. Em um momento da noite, o Travis escuta, né, ele andava pelo sótão e dava para ouvir vários pontos da casa. Aqui chorando, falando com o Adrian, falando com a criancinha, dando a entender que o Adrian estava infectado. Ele vai, fala para os pais dele, o pai dele coloca a máscara e começa, né? E a mãe fala, vamos ter que agir, não podemos deixar eles irem embora, porque a qualquer momento eles podem voltar e eles não vão querer ir embora sem nada, eles vão acabar ameaçando a gente, ele vai querer levar as nossas coisas. O Paul foi decidido a sacrificar a família toda, e a Kim e o Will fala para a criança não abrir os olhos. O Will tinha uma arma escondida, coloca sobre a mira do Paul, né, e tá rolando isso, ele vai levar o Paul embora, dizendo, eu vou embora, não vou voltar mais aqui, mas deixa eu levar algumas coisas e eu vou salvar a minha família. A Sarah tava tipo de snipe, dando uma escondida, e ela aponta, né? Ela aponta a arma pro... Deu uma balançada, né? Ela dá uma aponta a arma pro Will, e meio que os dois falam, ó, vamos abaixar a arma, vamos segurar essa onda. O Paul ataca o Will, né? Acaba atacando o Will e consegue pegar ele, aí rola uns tiros. A Kim consegue fugir com a criança, foge com a criança, e nisso eles vão pro meio da floresta, e o Travis lá dentro. O Travis sem ver o que realmente está acontecendo, né? O Will ainda consegue ir até o Paul, ele bate muito no Paul, a Sarah manda parar a todo momento, ele não para e ela acaba dando um tiro nele, ele cai no chão, e nisso o Paul pega a sua arma e aponta, né? Porque a Kim, ela corre com a criança, e ele dá um tiro, ele acerta a criança morre, a Kim fica desesperada, falando, me mata agora, você matou meu filho, ele também mata a Kim, e a família toda do Will morre. O Will morre, a Kim morre, e a criança também morre, né, que é o Adrian, todo mundo morre, o Travis fica muito abalado, ele acaba tendo outros pesadelos, e o Travis também fica contaminado, ele fica cheio, porque fica com tipo umas chagas no corpo, ele fica cheio disso, e dá um momento a entender que a mãe do Travis, que a Sarah, também ficou infectada, o olho dela estava muito estranho, mas infelizmente, sabe aquela mania do cinema, acender as luzes antes do filme acabar, antes de chegar aos créditos, quando está próximo, acenderam as luzes do cinema, o filme ele é escuro, então eu não consegui identificar muito bem se realmente o olho da Sarah estava infectado. Inclusive, depois que você vê o filme, eu quero saber isso de você, porque todo mundo que assistiu na cabine de imprensa acabou ficando com essa dúvida, né? Mas dá a entender que o Travis fica infectado e o filme termina, a Sarah e o Paul sentado na mesa, o Paul todo machucado, tipo, nosso filho morreu, e dá a entender que ela também está infectada, e eu acho que é muito provável que o Paul também esteja, mas o filme acaba e não explica nada disso pra gente. Eu curti o filme, eu gosto desse tipo de filme, mas eu acho que se você foi ver o filme com a expectativa muito alta de um terror, tipo Invocação do Mal, pode frustrar, porque o filme ele não dá resposta, ele só te dá perguntas e faz você ficar imaginando. A gente não faz ideia o que contaminou, né? E realmente se foi mesmo o Travis que trouxe a contaminação para dentro da casa. E você, o que você achou do filme? Você gostou, não gostou, gostou muito, achou horrível? Comenta aqui no vídeo, fala o que você achou do filme, fala alguns spoilers que eu esqueci de falar, também pode falar suas teorias, o que você acha, será que foi o Travis, será que foi outra pessoa, o que tem na floresta, porque o filme não entrega isso. Vamos trocar essa ideia, vamos expandir, né, tudo o que a gente achou de Ao Cair da Noite. Curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tem muitos vídeos com spoilers. Um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!